Vamos Maravilha. lá. Vamos voltar aqui para a tela. Deixa eu Pronto. abrir Em aqui. princípio, estamos no ar. Deixa eu só verificar aqui no celular Isso, para fazer é. essa conexão aqui. Calma aí. Está ao vivo aí, já está o anúncio aqui. Caquizeiro está ao vivo. Deixa eu diminuir. Ótimo. Estamos, Pronto. estamos ao vivo. E a cores para todo o Brasil. Júlio, já terminou a parte técnica? Já, depois eu continuo aqui com a parte Ok. técnica. Vou aproveitar. Então, hoje o André cedeu a vez da apresentação. Normalmente ele é o nosso mestre de cerimônias aqui. Olha, eu sou só uma coisa, tá? Eu sou mestre de cerimônias, mas não tem nada imposto aí, não. É porque vai, né? Você tá. Sim, 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 sem dúvida. Não, enfim, a característica É de, uma saudável anarquia, tá? é uma coisa orgânica, não hierárquica. Mas por todo o amor que eu nutro pelo Santino, né, eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Mas, enfim, o Santino foi meu professor há um pouco de tempo atrás, mas um professor muito, muito especial na minha vida. Né? E tenho certeza que na vida de muitas e muitas pessoas. Né? Eu estudava nos Canarinhos de Petrópolis e ele era meu professor de educação física. E desde aquele momento, isso já tem aí mais sei lá, uns 35 anos. E você imagina, né, há 35 anos atrás, hoje a gente fala de afetividade na educação, mas já naquele momento, que era um momento muito mais rígido, né, o Santino era esse sopro de afetividade, né, de carinho, de amor, de felicidade, um sorriso sempre encantador, né, que nos trazia muita felicidade. Ele entrava no nosso mundo e era um grande guia para a gente, sempre foi uma grande referência de vida para mim. Né? Então, hoje, poder estar com o Santino, né, 30 e poucos anos depois, aqui conosco, debatendo educação, eu que sequer naquele momento pensava em me tornar um educador, né, longe disso, longe disso. Né? Então, é um prazer enorme, tenho certeza que teremos aqui na nossa audiência ex-alunos que têm o Santino, enfim, também como uma pessoa muito importante em suas vidas. Hoje o Santino ele está no México, né? Ele é um educador lá no México. Ele sempre foi uma pessoa assim. Quando eu conheci o Santino, ele já era uma pessoa que sempre estava fora do Brasil, em outros locais, e sempre participando, uma pessoa já global antes de existir o processo de globalização, né? É verdade. Então, eu tenho um prazer enorme em tê-lo conosco, Santino. Quero muito ouvir você sobre essa mudança para o México, enfim, e tantas coisas que você tem a nos dizer. E eu já queria até engatar aqui perguntando exatamente isso, né? Como é que foi isso, né? Quando que houve essa mudança do Brasil, essa decisão de sair do Brasil e ir para o México, né? Por quê e quando aconteceu isso, meu amigo? Pues primeramente, Julio, celebro con mucha alegría, con mucho gusto, este encuentro, o mejor hablando, este reencuentro entre nosotros, ¿no? Y me da muchísima satisfacción y mucho orgullo, así, de verte y de saber eh, dónde has podido llegar. Quer dizer, para nosotros, créeme que es muy grato. Bueno, voy a comentar a lo que tú me has preguntado. Nosotros hemos salido del país, sí, en la calidad de entrenador, sí, más que todo por el atletismo.
Y, y resulta que fuera del país, sí, yo no me quedé solamente con la parte deportiva, yo como me manejaba dentro de la pedagogía, de la psicología, entonces yo recibí una invitación si quisiera trabajar como consultor en educación para la Organización de los Estados Americanos, así en la reforma educativa de Bolivia, que es un país hermano de nosotros. Y ahí empezó ahí, acepté la invitación y bueno, hemos tenido la fortuna de realizar un bonito trabajo y de ahí fui pasando para otros países como Perú, Ecuador, países centroamericanos y del Caribe. Y al fin y al cabo hemos venido a aterrizar aquí en la República Mexicana. Sí, y dentro del marco de las reformas educativas, apoyando en lo que se podía, ¿sí? Y ha valido la pena, ¿sí? Sobre todo, hemos aprendido muchísimo. Então não foi um voo direto, né? Foi um voo cheio de escalas. Sí, sí, hemos tenido esta oportunidad de ir, sí, participando en la educación de muchos países, la verdad. Então, deixa eu continuar depois, pegando esse gancho, já que você teve essa oportunidade maravilhosa, acredito eu, de frequentar o sistema educacional de tantos países aqui da nossa América Latina, como é que você percebe essas diferenças entre esses sistemas? A América Latina, para você, está num caminhar positivo? Existem muitas desigualdades ainda entre as nações? Como é que você avalia isso, Santino? Sí, se percibe que sí, hay mucha desigualdad, sí, en nosotros que conformamos el bloque de los países latinoamericanos. Y, y hay una preocupación, sí, que el cambio, sí, o el camino a seguir para que nosotros podamos adquirir nuestra verdadera identidad, así, el camino no es otro que no sea la educación. Y, y es a través de la educación que eh, se tiene el anhelo, el sueño de consolidarnos, así, y de compartir culturas, de compartir saberes, ¿sí? De compartir la hermandad que estuvimos por muchos años, por mucho, vamos a decir, por tiempos, largos tiempos, como comunidades estanques, que de cada uno velando por lo suyo, cuidando de lo que es suyo, ¿no? Y yo pienso que estos países ahora, Julio, eh, se están fortaleciendo y más que todo en la educación, porque es la vía, es el camino para la consolidación así de nuestra identidad, de todo lo que somos nosotros, de toda la riqueza no solo del subsuelo, en fin, de la riqueza humana, así, de valorar el capital humano que tenemos en América Latina. Y entonces yo comparto que como países, sí, todos vamos perfilando por ahí. Oi, Júlio. Oi, Santino. Antes da gente iniciar a entrevista, nós estávamos conversando, né? E você estava falando aí que no México vocês estão fazendo uma
uma atualização de currículo, correto? Uma coisa assim, Sí, uma revisão de currículo. Explica um pouco em que caminho, né? Quais são os caminhos que essa revisão eles estão tomando. bueno, aquí en la República Mexicana nosotros estamos disfrutando, estamos gozando de un nuevo proyecto en educación, que es eh, el proyecto de la nueva escuela mexicana. Y esta nueva escuela mexicana, sí, ella apunta, sí, a una educación empática, a una educación empática, a una educación con la que nosotros nos podamos identificar primero como seres humanos, ¿sí? Y nos podemos identificar ya no como un recurso humano, pero que nos podamos identificar como talentos humanos. Nosotros no somos un recurso humano. Eso la psicología social, la pedagogía, en fin, la sociología manejó eso a muchos años atrás, afortunadamente. Es tanto que entrábamos en grandes empresas y estaba una placa ahí en la pared, ¿verdad? Departamento de Recursos Humanos. Yo tuve la dicha, ¿verdad?, de ver esto y estoy seguro que ustedes también, pero ya tuve la fortuna de trabajar con empresarios aquí en la República Mexicana y visité empresas donde habían cambiado la placa, ya es Departamento del Talento Humano. Qué fantástico es esto. Entonces, esta educación de la nueva escuela mexicana que está proporcionando esta educación empática, una educación de identidad con el ser humano. Y de ahí donde inclusive tenemos una materia dentro del nuevo currículum que es educación socioemocional. Sí, porque sí, y ahí es donde yo aprendo, los estudiantes aprenden a identificarse con ellos mismos, porque si yo no me identifico conmigo, no puedo identificarme con el compañero o identificarme con el prójimo. ¿Sí? Y de ahí donde viene esta cuestión tan hermosa que es una educación empática. Sim. Santino, deixa eu fazer Sí, uma provocação. sí, con toda confianza. Eu, por exemplo, sou crítico de que a gente coloque numa matéria, numa caixinha, né, e que chame de educação socioemocional. Eu acho que eu vejo, né, porque senão daqui a pouco vira um planinho de aula, o cara escreve e repete aquilo para o resto da vida, né? E ainda vai fazer prova para ver se o cara está se relacionando bem com a caneta e o papel. A minha pergunta é, e não sei se é possível, não seria bacana articular essa questão das competências socioemocionais, impregnando, né, no dia a dia da atividade estudantil? Porque a partir do momento que você está trabalhando em cima de projetos que sejam significantes, não um projeto também que parta de cima para baixo, do professor para o aluno, senão não há aquela centralidade que você falou, nem a cumplicidade, né, entre docente e o aluno, né? Não seria a competência socioemocional não é mais uma articulação do que uma matéria propriamente dita? É só uma provocação. Sí. Pues te comento que es el propósito, ¿sí?, de educación socioemocional, de la educación socioemocional, es exactamente dentro de esta visión que tienes tú. Así es para que esto se incorpore en el día a día. No es, aquí inclusive se cambió esto del
yo soy maestro, soy profesor de educación, mi materia es educación socioemocional y entonces ya se desmaterializó esto. Ya educación socioemocional no es una materia, ella es, eh, ella es un complemento muy significativo, ¿sí? Eh, de la de la formación humana, de la formación del estudiante. Si nosotros queremos un estudiante crítico, un ciudadano que sea crítico, sí, que sea analítico, nosotros necesitamos desarrollar habilidades, sí, que son habilidades socioemocionales, pero esto en el diario vivir, quer dizer, día con día se tiene que hacer esta práctica. Y por eso también, en función de esto, se está revisando la materia de que no Brasil es, por decir, portugués, ¿sí? Aquí es lengua española. Y entonces está revisando esto, ¿no? Porque la lengua española, sí, tiene que desarrollar en los muchachos esta competencia, sí, de la capacidad crítica, del análisis, sí, de poder ver un ejemplo. Antes estaban los maestros de primer de primaria, ellos eran muy preocupados en que los niños aprendieran a leer y los padres también, hasta atropellaban a los maestros de primer de primaria. Es que mi hijo todavía no lee, voy a cambiar de colegio y tal. Y ahora no. Ahora lo más importante, antes de que los alumnos aprendan a leer un texto, a leer una frase, a leer una palabra, a leer un párrafo, ellos tienen que aprender a leer la vida, a Sim, leer la vida. Esto es mucho más importante. Entonces, cuando el alumno aprende a leer la vida, él llega en la casa, mira a su mamá, a su madre, ¿no? Mira a su mamá y habla, hola, ¿cómo estás? Y mira a su mamá y dice, mamá, ¿qué tienes? O en português, mãe, o que você tem? Sim, eu vejo você diferente. O que você tem, mãe? Então, isso significa que o niño está aprendendo a ler a vida. Isto é muito mais importante que ler uma palavra, aprender a ler um texto, um párrafo. En esto se enfoca la educación socioemocional en el desarrollo de estas competencias socioemocionales. sim. No sé si logré satisfacer lo que tú Sim, me has preguntado. eu vejo de uma forma muito interessante. E tem tanto de Paulo Freire nisso, né, Santi? Sí. Quando a gente fala de leitura do mundo, de ler a vida, de ler, né? Como tem o Paulo Freire nisso, né? Nosso querido Paulo Freire. Né? Muchísimo. Né? Sí, inclusive comentarles que Paulo Freire em, no es una figura, es un personaje apreciadísimo, valoradísimo y que dejó un legado en todos los países, principalmente latinoamericanos, pero tuve la oportunidad de ir a otros países en Europa y tener contacto con educadores, sí, universidades, colegios, y sí, como se dice aquí, mis respetos para Paulo Freire. Aquí en México se dice que para Paulo Freire uno se quita el sombrero. É de Sí, tirar o chapéu. sí, en portugués es tirar o chapéu. Eu tiro o chapéu para ele. Aham. Que alegria, que alegria. É. Tomara que um dia ele seja reconhecido assim no Brasil também, né? Pues debería ser, ¿verdad? Sim. É. Zé, tá quietinho?
Opa. Boa tarde aí, Santino. Muito boa tarde. Como vai você? Vou bem, graças a Deus, aí com meus amigos caquis aqui, Júlio e André. É sempre uma alegria, às sextas-feiras a gente está aqui nesse encontro. E você foi agora, né, algo que eu estou aqui quietinho, estou ouvindo, né, aí o conhecimento que você está compartilhando com a gente. E você falou uma coisa que a gente tem discutido desde o início, né, da formação aqui desse coletivo aqui dos caquis, que qual é a função da educação na vida das pessoas, né? E agora aqui, nesse bate-papo, você traz algo tão fundamental, que é a relação entre as pessoas. Né? Na resposta que você deu para a pergunta do André, de que se essa educação socioemocional não correu o risco de estar numa caixinha, e você explicou que não, ela está, né, disseminada, espalhada no processo educacional como um todo. E aí você fala o seguinte, que o mais importante, né, ali na educação, aqui a gente chama de educação infantil, mais importante do que aprender logo a ler, a palavra, as letras, os números, mas é aprender a ler o mundo, aprender a ler os sentimentos, as expressões. E nós estamos todos, né, pelo mundo afora, vivendo um momento difícil, né, porque a gente está no isolamento social por conta da pandemia, e muitos relacionamentos estão, né, rachando, né, das pessoas já não conseguirem conviver tanto tempo dentro do mesmo espaço. E aí a gente vê a importância, né, da emoção, a importância do sentimento, e como é fundamental a gente fazer esse trabalho. E agora, com o que você nos traz, reforça mais ainda esse caminho que nós estamos fazendo, né, tentando construir. E aí eu queria ouvir de você. Aqui, meu pequeno, vem cá, fala aqui com o pessoal. Ali, ó. O Santino, esse aqui, ó, sabe onde é que ele está? Lá no México. Aqui, ó, papai, você pode fazer isso para aparecer também. Gente, eu estou tentando fazer isso desde o início, tá? E eu não sabia como fazer. Aí o Heitor tem 7 aninhos e fala para o papai que eu posso fazer isso. Eu faço isso todo dia na aula. Tá bom. Então, Santino, eu queria, depois desse... É isso, gente. Eu ainda estou no módulo analógico, né? Ainda. Mas, Santino, eu queria te perguntar o seguinte. Como está a educação aí no México nesse período de pandemia? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Aqui no Brasil, as escolas particulares elas não pararam. Né? O meu pequeno tem aula desde que começou a pandemia. Na semana seguinte, ele começou a ter aula online. E a pergunta que eu faço para você, como está, né, esse processo de aulas aí no México? Né? Como é que a escola está lidando com essa situação? Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. Com muito gosto. Para serte muito sincero, está em crise. Está em crise. E qual é esta crise? Porque nosotros, a los docentes, a los profesores, a las profesoras, ellos nos olvidamos, né, sí, del componente humano, del ser humano.
e nos estamos dedicando a que hay que, en portugués, esgotar un contenido, esgotar un programa, ¿sí? Y a como dê lugar, Y, y no nos damos cuenta, por eso estamos en crisis aquí con esto, porque no nos damos cuenta, ¿sí? Que tenemos que empatizar, tenemos que primero empatizar con los estudiantes, ¿sí? Y que no es tan fácil empatizar con todos los aparatos, todo este mecanismo que tenemos a disposición para que las aulas sean online, ¿sí? Sean en línea. Entonces, ejemplo, de maestros aquí de la República Mexicana que abre tu cámara, sí, abre tu cámara, cierra tu micrófono, sí, y ya te he dicho, no, es que estoy con un problemita, profe, porque estoy con micrófono del celular y entonces un problemita con mi cámara. No me interesa, abre tu cámara. No me interesa, ¿así? Y entonces, ¿y cuál es la crisis? Que el trato no es este. Y yo, cuando el estudiante veo, me saluda, hola, profe, hola, Santino, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Y no prende su cámara. ¿Qué digo yo? Que digamos, Julio, me encantaría verte, Julio. ¿Tienes algún problemita con tu cámara? No, profe, se lo voy a abrir. Ay, me encantaría verte. ¿Sí? Aquí se habla, en portugués sería, eres un joven muy bonito, ¿sí? Y aquí se dice, eres un joven muy guapo, simpático, me encantaría verte, ¿sí? Me encantaría hablar mirándote. Sí, ay, gracias, profe. Es que a veces me da vergüenza. No, ¿cómo vas a tener vergüenza de un muchacho espectacular, inteligente, capaz como eres tú? Entonces ahí estamos empatizando, ¿sí? Identificando al muchacho. La crisis aquí es exactamente esta, que primero es el aparato y no sabemos que detrás del aparato está esta persona maravillosa, que sí, hasta que se acostumbre con todo esto, pues le da pena, aquí se dice pena, le da vergüenza, ¿sí? Y esta es la crisis que estamos enfrentando aquí, y por eso ahora hay las live aquí, nosotros estamos acostumbrados con la Bibenar, ¿sí? Preparando al docente en esta parte afectiva, en la empatía. El docente tiene que ser empático, si no, no hay educación empática, si no, no vamos a lograr. Entonces, todos los días estamos machacando, dándole ahí machetazos en los maestros, que sí, no podemos dejar la empatía en primer lugar. Esto es lo que estamos viviendo aqui. Santino, eu queria até, Sim. pegando esse gancho aí, primeiro falar que o Santino tocou nesse ponto um pouquinho antes, a questão da educação empática, e eu ri de orelha a orelha, né? Fiquei feliz da vida, obviamente, porque é uma coisa que todos nós temos falado muito aqui, trabalhado muito em cima. Como eu não sei se cheguei a comentar com o Santino, mas acredito que sim, né? Eu estou terminando um livro que é justamente sobre a educação para a empatia, né? E eu queria perguntar para você,
porque você falou agora sobre essa dificuldade que existe, e não é só aí, no Brasil nós temos a mesma dificuldade, por parte da formação do educador, né? A formação humana, de empatia, enfim, de afetividade do educador, né? Existe algum movimento de preparo, de formação desse educador a nível nacional, ou são iniciativas individuais? Como é que está funcionando essa conexão com a nova escola por parte dos educadores? Sí, hay una mirada muy profunda, así, un olhar muy profundo, así, hacia para los educadores, para los profesores, así, porque infelizmente nosotros venimos, muchos de nosotros, maestros, hemos venido de una formación que no ha sido tan docente, ha sido una formación para ser capataz, Y entonces, y explico esto, ¿sí? Ejemplo, ¿por qué tenemos tanta antipatía por determinadas materias? Tenemos antipatía. Si nosotros agarramos una muestra de 100 estudiantes, que es muy poco, pero para ejemplo, y les aseguro que de esta muestra de 100 estudiantes, 80 odia las matemáticas. Ejemplo, tomando la matemática. Así, odia. ¿Por qué? Porque esta materia tan linda, esta ciencia tan hermosa, tan linda, que es la matemática, ella siempre fue presentada de manera antipática, ¿sí? Tienen que estudiar matemática porque es difícil. Si no estudian conmigo, considérense reprobados. ¿Sí? Y matemática se aprende estudiando. Entonces pónganse a estudiar, muchachos, porque si no, conmigo nadie va a pasar. No piensen que les voy a dar nota gratis. Entonces, esto no es docente, es un capataz. Y que vende, que presentó la matemática tan linda, tan hermosa, así, como una cosa ni compleja, como una cosa dificílima, así. Y ahí hemos creado esta antipatía, así, por varias materias, hasta por, hay gente que, ¿por qué no te gusta portugués? Ay, no me gusta. Así, no me gusta portugués, y es idioma materno de nosotros, los brasileiros, ¿sí? Pero la educación ha sido muy antipática y muchos de nosotros venimos de ahí. Ejemplo, la pedagogía de la nuca, que tan combatida por Paulo Freire odiaba la pedagogía. Y nosotros uno detrás do otro, ¿sí? Y entonces yo me volteaba para hablar con Julio, así, o pedirle emprestado un lápiz o una borracha, así, y la profesora, hey, Santino, ¿qué estás haciendo? Así. Y entonces nosotros mirábamos aquí la nuca, uno mirando la nuca del otro, y por eso nosotros tampoco somos empáticos. Y es tanto si yo encuentro una persona y quiero hablar con ella mirando en los ojos, esta persona se pone incómoda, se arregla por aquí, se arregla por allá, y ya se pone a pensar, ay, qué tanto este tipo me mira, que no me quita la mirada, quer dizer, não tira os olhos de mim, falando em português, não? Ai, que esse sujeito não tira os olhos de mim.
Entonces, por eso nosotros somos, hay mucha gente antipática, porque la educación que nos han proporcionado ha sido exactamente una educación antipática. ¿Sí? Ahora no, ahora ya afortunadamente estamos trabajando con grupos que se llaman grupos de trabajo cooperativo. Así aquí, y ha sido una lucha en la República Mexicana, que los alumnos estén sentados en círculo, mirándose, olhando nos olhos do outro, quer dizer, mirándose los unos a los otros. ¿Sí? Y esto se llama buscar esta empatía, empatizar. Perfeito, Santino. Tem algumas observações a fazer do que você disse e colocar, né? Isso é importante, quer dizer, quando eles estão em grupos de trabalho cooperado, você está praticando a empatia, né? Da forma como esses trabalhos são conduzidos, você está praticando o pensamento crítico e você está articulando as coisas. Por que não? Estudando história, você não pode estar estudando matemática, né? Dentro de um projeto, estudando física, estudando tantas outras coisas, né? O que você falou agora me fez lembrar do Tião Rocha, no papo que ele teve com a gente, né? Ele falou que a coisa principal, né, dentro dos projetos deles é a roda. Tudo acontece na roda, né? Todo mundo se olhando, todo mundo se ouvindo, né? E todo mundo participando. Então, essa questão da roda, né? De todo mundo se ver, né? É bastante importante. Deixa eu fazer uma pergunta, Santino. Aí no México, vocês têm essa praga chamada livro didático? Sim, desafortunadamente sim. Que merda! Sim, uma grande merda. Sim. Na verdade. É uma pena. Uma pena. Uma pena mesmo, né? E sabes por quê é uma pena, André? Porque o famoso livro didático, ele tem casilla. Em vez de desenvolver, porque agora há vários, nós hemos passado em nossa história por vários pensamentos, ¿sí? E então, o livro didático sigue encasillando, sigue, me olvidei de que palavra eu poderia utilizar em português, em vez de encasillar, quer dizer, o livro didático, ele tem casilla, ele te maneja dentro do pensamento lineal, que é este pensamento aqui. E hoje já não, o pensamento tem que ser lateral. E já estamos caminhando, assim, para outra classe de pensamento, assim. Pero atualmente aún nos manejamos dentro del pensamiento lateral, porque el pensamiento lineal es esto aquí y los libros didácticos te llevan a esto aquí, ¿sí? Te encasillan, quer dizer, no logras ver más allá, ¿sí? Y nos transforma, el libro didáctico nos transforma en seres conformistas. Terminé el libro, terminé. Suspiro yo porque terminé, inclusive el maestro, y así para terminar el libro, ¿sí? Y es una desesperación, es desesperante inclusive. Por eso, André, estoy muy de acuerdo contigo. El libro didáctico malogra, ¿sí? Malogra todo, ¿sí? Y inclusive... hoy estamos caminando para el pensamiento sistémico, que es ver todo lo que ocurre, todo lo que se da a tu alrededor. ¿Sí? Y el libro didáctico, si seguimos utilizando, corremos el riesgo, ¿sí?, de que nuestra manera de pensar no llegue ni a ser lateral, ¿sí? Porque es como meterte dentro de una caixa, ¿sí? Y moverse dentro de una caixa, pues es difícil, ¿no? Sí. Ahora, sí, inclusive nos quita la libertad. Mucha gente
Es decir, la libertad del pensamiento de nosotros no fue más allá por la cuestión de los libros didácticos. Eu concordo com você. Eu não sei se você conhece, Santino. Tem o Roland Barthes, quando ele assumiu uma cátedra lá na França, né? O discurso dele virou um livrinho chamado Aula, né? E tem uma parte do livro que ele diz isso, meu Deus, quanto de história, de geografia, né? Existe no livro do Robinson Crusoe, né? Por exemplo, né? A história do Robinson Crusoe, né? E tem isso. E quando você pensa num livro, como você estava falando, uma literatura aberta, que pode te abrir as possibilidades de pensar sistemicamente, lateralmente, te dá uma outra coisa que é fantástica, né? que é fantástica desse tipo de abordagem, né? Que é o seguinte: quando você faz uma leitura desse tipo, né, aberta, quantas possibilidades e quantas leituras, quantos pontos de vista surgirão a partir dessa leitura, né? Porque a obra ela atinge a cada um de uma forma diferente, né? Certo. É uma obra, ela atinge, cada um é impactado de uma forma diferente. Imagina que possibilidades que a gente pode ter, né, se a gente largar esses livros didáticos que aqui no Brasil só servem para dar dinheiro e propina, né? Propina para quem coisa e dinheiro para a editora, movimenta bilhões, né? E é um elemento de exclusão e reprodução, né? Era isso. Posso fazer um comentáriozinho aí em cima da sua fala, André? Para mim, o livro didático, né, ele traz o modelo, a padronização de pensamento que, quando vem da Revolução Industrial, e aí a escola ela é este lugar de formação de mão de obra para essa indústria, então você precisa ter, né, como poderia dizer, uma didática para formar essas pessoas com essa cabeça assim, ó, você vai fazer isso, o outro vai fazer isso, esse daqui vai fazer essa parte. O filme do Chaplin mostra muito bem isso, né? Então, assim, para mim, o livro didático tem essa função, é a cartilha de formatar pessoas para fazer tal coisa. Caramba, nós estamos no século XXI, no ano de 2020, né, com a tecnologia, aí, a internet, smartphone, em que as pessoas se comunicam o tempo inteiro. É isso que você falou. A gente precisa pensar a educação de uma forma mais ampla, mais aberta, onde as trocas elas vão se dar para além da sala de aula, né? E esse livro didático ele já não serve há muito tempo. Mas a gente existe. Acabado com a sala de aula também. Então assim, a gente tem hoje, né, esse equipamentozinho aqui, né, que ele é muito mais interessante do que qualquer livro didático. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui, nessa nossa tela de conversa, a troca de informação, de conhecimento que a gente está fazendo aqui. Olha quanto saber, né? E que é hoje o que acontece. Só vou dar um exemplo aqui para fechar minha fala. O momento mais feliz da aula que o meu pequeno assiste, né, de 7 anos, é o momento que a tia fala assim, agora é o momento do recreio e vocês podem conversar entre vocês. Que lindo! Gente, é uma alegria das crianças que eu paro aqui do lado para ficar olhando, porque é aquele momento como se eles estivessem no pátio da escola, correndo, fazendo aquela bagunça, aquela algazarra toda. Aí, quando volta, abram na página tal, abram a professora, assim, ela está cumprindo ali o papel dela, da metodologia da escola. Gente, mas já deu, né? Já deu. Nós precisamos
fazer isso aí que o companheiro André fala o tempo todo. Vamos botar o para baixo, né? E vamos fazer a nossa comunidade de aprendizagem, porque a experiência da rede social já é isso, né? Aprendizagem aberta, né? Uma aprendizagem na troca, né? Mas, enfim, era só um comentário, não tem nenhuma pergunta para fazer, não, tá, Santinho? Eu tenho uma pergunta, aproveitando Sim, até a fala, né? Porque o Zé trouxe a questão da tecnologia hoje, que ao mesmo tempo ela fornece um potencial enorme de utilização, por um lado. Por outro lado, ela desafia a nossa capacidade de prestar atenção no outro, de interação, a questão da falta da educação tecnológica, né, de como utilizar, de quando utilizar. Muitas vezes as pessoas utilizam a tecnologia como substituto para o contato humano, né? E eu queria te perguntar como vocês, né, no México e no seu caso específico, né, como é que vocês veem essa utilização da tecnologia dentro da educação? Né? Um projeto forte no México, né? Existem soluções sendo desenvolvidas. Como eu te disse, né, lá no concurso tem 3 soluções mexicanas. Eu mesmo já fiz um curso há uns 3 anos atrás de tecnologias na educação na Universidade de Monterrey, né, um curso à distância. Então eu percebo que o México está se movimentando muito nessa questão tecnológica. Sí, sí, Julio. Pero detrás de lo que estamos manejando aquí en la República Mexicana es que detrás de todo este aparato tecnológico, así, no podemos olvidar, y en muchas situaciones olvidamos de la humanización, así, de este componente tan hermoso que somos nosotros, de este componente humano. ¿Sí? Entonces, el ejemplo, yo puedo llegar al salón de clases, ¿sí? Con los mejores o los últimos aparatos para dar mis clases, pero ningún aparato, por más sofisticado que sea, por más que yo domine la tecnología, así, no va a superar, así, la identidad humana, así, hasta porque la máquina es fría, así, no va a superar la identidad humana. De tal suerte que aquí se está trabajando mucho la educación socioemocional. La educación socioemocional, que es cuidando, ¿sí?, de la humanización de esta parte humana, porque si no sabemos utilizar todo lo que nosotros mismos hemos construido, estamos construyendo y estamos modificando, estamos perfeccionando, en vez de que nos humanicemos, nos vamos a embrutecer. Nos vamos a embrutecer. Y esto es el cuidado que nosotros como educadores, ¿sí?, tenemos que tener, que la tecnología esté a favor de nosotros, que nos sirva. Pero yo no puedo tornarme un esclavo de la tecnología, ¿sí? La tecnología no puede transformarme en un ser frío, en un ser lejano, ¿sí? Aquí me da mucha pena, y otro día tuve que dar un ejemplo, seré breve, pero quiero dar este ejemplo de lo que he vivido aquí. Hemos sido invitados para una comida en una familia que nos aprecia muchísimo, y en portugués sería para a hora do almuerzo. Y entonces
hemos llegado, nos han recibido con honores, Santino y yo, y tal y cual, así, felices, y eran una familia que tiene dos filhos homens y una filla mujer, ¿sí? Y ellos estaban en la sala, en el sillón, y su mamá, la mãe deles, me recibe así con honores, el padre también, y ellos pues me conocen porque yo soy su maestro, soy profesor de ellos. Hola Santino, hola Santino, hola Santino, y sí, y entonces, ¿y yo qué hago yo? Voy allá en la sala donde estaban, en el sillón, porque ya era casi hora de almorzar. Me voy y miro, y entonces deja el celular y me mira así. Yo, si fueras tan amable, puedes pararte. Y se asustó uno de ellos, se asustó, pararte, quer dizer, ponerse de pie, ficar de pie, de pie. Y entonces me miró así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Santino? Y entonces yo falei, yo quiero abrazarte. Ay, Santino. Y abracé, y los otros se levantaron, y yo les abracé, y hablé, ahora sigan con sus máquinas. Y se pusieron a reír. Ajá. Sigan con sus máquinas. Y se pusieron a reír, y la mamá y la madre, entonces, ya está, vamos a almorzar, ya les voy a servir. Y entonces, vénganse chicos, ¿sí? Aquí habla mucho así, vénganse chicos, vengan a la mesa para almorzar, para comer, y han venido caminando así, en dirección a la mesa, con el celular así, y entonces, y se han sentado, y el señor, el padre de ellos habló, Santino, la mesa es tuya, tú eliges el lugar donde tú quieras sentar. Y entonces, gracias, me senté, y entonces la esposa habló así, ya les voy a servir, ¿puedo servir? Sí. Y entonces, y el papá no, todavía espera, el habla mexicano, ¿no? Mexicana, espérame tantito, y agarró, yo no tengo aquí para enseñarles, pero agarró así una cesta, en portugués es cestinha de pan, así agarró como una cestinha de pan, y vino y habló a su hijo mayor, aquí, póngalo aquí, ¿y qué? El celular aquí. Ay, ahora es hora que vamos a disfrutar la comida, el almuerzo. Así no es hora del celular. El celular aquí. Te pasas tú. Su papá le habló. Y agarró, y los otros dos, y su hermano y la chica, no les quedó de otra que poner su celular ahí. ¿Y sabes qué? Y nos pusimos a comer todos, y hablábamos, el papá, la mamá, y el servidor, y yo. Y los tres así con sus caras, almorzando con sus caras enojados, porque su papá les quitó el celular. Y después se han parado, han terminado de comer, ni para decir gracias. Aquí uno termina de almorzar, y uno, gracias, que seria muito obrigado, a comida estava muito gostosa, assim, e então aqui se diz muitas graças, estava muito rica a comida. E não se han levantado, ¿puedo agarrar o celular agora? Así, de enojados, ¿puedo agarrar el celular ahora? Y el papá ha dicho, sí, ahora puedes agarrar el celular. Entonces esto, la tecnología, así,
ella está a servicio de nosotros, pero tenemos que crear una cultura de saber usar esto aquí. Todo lo tenemos que crear, creo que no hay aún esta cultura para saber utilizar esto aquí. Y al no saber utilizar esto aquí, me embrutezco yo. Y la tecnología está para humanizar, para cortar distancias. ¿Cuántos años que no veía a Julio? Estoy teniendo la oportunidad de interactuar así como si él estuviera aquí en mi casa. Y entonces es para cortar distancias, para acercarnos afectivamente, pero si no sabemos dar buen uso de esto aquí, si esto aquí es más importante de que el ser humano, entonces esto aquí nos va a embrutecer y es una pena. La verdad es una pena. Entonces, la educación tecnológica aquí ya está caminando para eso, para la humanización. Y entonces se está trabajando con los docentes esta parte sí, socioemocional, educación socioemocional, así que es, tú tienes un aparato hermoso, pero no es más hermoso que tú. Pode ser de última generación, una semana del último que llegó y tuviste la oportunidad de comprarlo, pero no es, jamás va a ser más significativo que tú, jamás. Y entonces eso es lo que nosotros estamos trabajando aquí con relación a la tecnología, el uso, saber dar buen uso, cuándo, así, cuando saco el celular, cuando tengo que apagarlo, cuando tengo que dejarlo en silencio, así, es esto. Un ejemplo que yo he visto, perdón que me estoy extendiendo demasiado, ya les paso la palabra. Miren, yo a veces salimos por ahí, ¿no? Y veo, sale en familia y vamos en Brasil, se conoce como los shopping centers, ¿verdad? Aquí se conoce como las galerías, así. Y ellos llegan y lo primero que van los muchachos es en la tienda, en portugués, en la loja dos celulares. Y entonces, mira, están expuestos ahí. Yo he visto, no, hay una expresión muy mexicana que habla así, no manches, mira este celular, por Dios. ¡Wow! Señorita, ¿me pudieras enseñar, quer dizer, me pudieras mostrar el celular? Y ella, claro, con todo gusto. Pai, aquí se dice pai, como decimos en portugués, se dice pa, ven, mira, por Dios, wow, el muchacho está asombrado con un aparato. Pregunta si está asombrado con su papá. Pregunta si está asombrado con su mamá. Pregunta si está asombrado con sus hermanos. Pregunta si está asombrado con él, pero se asombra con esto aquí. Y entonces hay una inversión, decimos nosotros, una inversión de valores, ¿sí? Que los tenemos que rescatar. Perdão, me excedi. Deixa eu aproveitar esse ponto que você trouxe aí, né, na pergunta do sobre a questão da tecnologia, como está lidando com isso na educação, e a gente avança com isso, né, Santino, como a gente está lidando com a tecnologia no nosso dia a dia, né? Só queria trazer um caso aqui pequeno que eu vivi lá na última empresa que eu trabalhei. Tinha um gerente, né? O meu último gerente lá na empresa, uma pessoa assim muito tranquila, né? Muito assim de paciência, né? E aí nas primeiras reuniões, quando eu fui trabalhar na área dele, ele mal conseguia a atenção da equipe, porque todo mundo com o celular na mão. Ele falando, digitando e tal, a primeira, a segunda, a terceira reunião. E aí, na quarta reunião, né, antes de todo mundo seguir para a sala de reunião, ele falou assim: eu quero pedir um favor a todos vocês. Assim como eu estou fazendo, eu gostaria que vocês fizessem.
que vocês colocassem o celular de vocês na gaveta, tranque, né, as gavetas, e nós vamos para a reunião agora. E aí uma das colegas falou assim, mas por que eu não posso levar o celular para a reunião? Aí ele falou assim, e por que você tem que levar? E aí ela ficou, mas e se alguém me ligar? Ele falou assim, a pessoa, você não vai atender, porque você não vai estar com o celular, a pessoa liga depois. Né? Claro. Ou então deixa um recado no WhatsApp para você e você liga depois. Nada, né, nesse momento é tão importante para que você não vá para a reunião e nós vamos ficar apenas 30, 40 minutos em reunião. Né, e o celular vai estar na gaveta. Olha, foi um alvoroço aquele dia. Né, porque não era um sentimento só de uma pessoa, mas era do grupo. Né, porque eu tenho que deixar meu celular? E assim, foi uma resistência, mas ele insistiu, né, que as pessoas não levassem o celular para a reunião e conseguiu. Né, já ali, depois de algum tempo, sabiam que não podia levar celular para a reunião da nossa equipe. E que, gente, é isso que você está falando. Nós vamos para uma reunião, né, que vamos discutir questões importantes, né, do trabalho, tomar decisões. E nas primeiras reuniões as pessoas não prestavam atenção nem no gerente e nenhum no outro, no que o outro estava falando. Né? E depois ficava assim, mas fica, o que foi mesmo que o fulano falou? Você anotou aí no caderninho e tal? Então, assim, esse ponto que você está trazendo, a tecnologia ela traz muitas possibilidades, né? Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui agora, mas ela não pode ser este aparato, né, em que a gente dá mais importância do que a um ser humano. Aí sim é o que você falou. A gente entra num processo, né, de desumanização do outro e também de si. Sim. Você já não tem mais a relação com o outro, então você perde também, né, a sua humanidade, a sensibilidade para ouvir, para prestar atenção no outro. Então, passa por esse processo de educação, né, Santino, a gente reforçar ou restabelecer, né, as relações humanas, de estar sensível com o outro. Eu acho que é isso. A educação, neste currículo da educação socioemocional, ter essa função, né, é a nossa conexão. Sim, está cortando. Zé, perdemos a sua conexão, eu acho. A gente não ouviu o final aí. Você ouve a gente? Zé. Bom, enquanto isso, eu vou engatar aqui numa pergunta, Santino. Estou ouvindo. Não, para a gente, você está travando e falhando. Né? A gente não te ouve, você está em... Eu acho que... Hiper slow motion. Travou, acho que agora travou de vez. André, viu? Foi só falar mal da tecnologia, olha o que ela fez com o Zé. A tecnologia é uma força metafísica, rapaz. Ela, né, é um novo Deus. É impressionante. Santino, o Zé voltou aí. Está chovendo bastante, né? Santino, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, que é uma coisa que aconteceu aqui no Brasil. E como é que aconteceu aí no México, como é que as pessoas e as instituições estão dando conta disso. Aqui no Brasil, a gente a pandemia, no que diz respeito à educação, desvelou mais ainda, né, dois problemas. Um você já falou, né? Tem alguns professores que repetem virtualmente o que eles fazem na sala de aula, né? Quero ver essa câmera aberta, enfim, né?
E uma outra coisa que ela desvelou aqui, que é o problema de acessos. Aqui no Brasil, quando você pega os alunos de escola pública, a cidade de São Paulo fez uma pesquisa, 60% dos alunos da rede pública de São Paulo não tinham acesso à banda larga, e às vezes tinha acesso só pelo smartphone, e era um smartphone com um acesso de banda larga limitado, e era para ser usado pela família inteira, enfim. Revelou-se, então, mais um problema da desigualdade brasileira, né? E da desigualdade, porque eu acompanho, nos Estados Unidos aconteceu isso também, né? Que é uma nação rica, mas aconteceu isso também. Como é que foi no México? Como é que está acontecendo aí no México? Isso daí, essa questão dos acessos, a questão, né? Porque você cria um gap, né, entre quem pode ter o acesso e quem não pode ter o acesso, enorme, né? E como é que isso está sendo tratado? Como é que isso está sendo visto? Sí, aquí, André, en la República Mexicana, la situación es la misma. La situación es la misma, porque nosotros, digo, yo tengo la oportunidad de viajar en varios lugares, en varios estados de la República Mexicana. Este país también es un país de una extensión territorial considerable, sí, grande. Y entonces, aquí se llaman las comunidades del México profundo. Las comunidades del México profundo, olvídate, ¿sí? Y ahora, con esta cuestión de la pandemia, ¿qué hacen los maestros? Seleccionan actividades, las hacen fotocopiar, y en portugués es encadernar, ¿sí? Y llevar a las comunidades de México profundo, las que están bien retiradas, porque allá no hay nada de ni pensar. Hay gente que ni televisión tiene en la casa. Y el Ministerio de Educación pues tiene programas ahora por la cuestión de la pandemia, así a través de los canales de televisión, no solo del gobierno, de los canales de televisión privado, tiene el programa Aprende en Casa, así, pero en estas comunidades que están retiradas, no pasa nada, ¿sí? Y hay, sí, aquí en México, la desigualdad es así abismal, como decimos nosotros aquí, es abismal, ¿sí? Esta desigualdad. Y hay un plan del actual gobierno, así, de ir llevando a estas comunidades retiradas, así, las comunidades que aquí llamamos las comunidades campesinas, que viven en el campo, así, un proyecto de llegar con banda ancha, así, porque hay que integrar esta gente. Y hoy se habla mucho de la inclusión, educación inclusiva, pero vemos ahí una gran parcela de la población, así, que está apartada, que está dejada a su suerte, decimos aquí. Así, ¿qué te voy a decir, Andrea Luis? Estamos en la misma, estamos a la par. Sí, lastimosamente, lamentablemente, estamos a la par. Parece que esse virou um problema global, né? Obviamente com mais intensidade em alguns países, com menos intensidade em outros, mas
virou um problema global, né? E é bom porque a gente serve, né? Se a gente puder tirar uma lição disso, né? Serve para a gente repensar o modelo de educação, né? É o que a gente está falando agora. Então, e os meios de acesso, tudo isso, né? Eu acho que eu vejo como bastante importante isso, né? Se a gente souber extrair uma lição positiva disso daí, né? Dentro desse momento pandêmico aí. Porque já a diferença, a desigualdade, inclusive tecnológica, ela já era posta, já existia. Né? A pandemia e a necessidade de utilização dessa tecnologia no ambiente escolar, né, é que acabou trazendo à tona o problema que já existia e que iria repercutir lá na frente. Porque imagina essas pessoas sem acesso, sem inclusão digital, quando elas chegassem aí para um trabalho, para concorrer a um trabalho. Elas provavelmente teriam aí problemas seríssimos. E nós, enfim, como o problema seria muito mais individual do que coletivo, isso não seria tão debatido como está sendo agora. Sí, sí. Una de las cosas, y a veces tenemos que hablar así, no suena muy bien, pero toda situación, toda realidad tiene dos lados, ¿no? Que conocemos como el lado claro y el lado oscuro. Entonces, la pandemia también vino con estos dos lados, un lado oscuro, que sabemos cuál es, y vino también con este otro lado, claro, que nos abrió los ojos para muchas realidades que estaban inmersas, que estaban ocultas, que estaban tapaditas por ahí. ¿Sí? Y esta cuestión de la pandemia, este lado claro, por decir, sí, nos abrió los ojos y muchos problemas han salido a flote, han venido a la luz. Y entonces, wow, y por eso nos estamos, a veces nos asustamos, a veces nos alarmamos. Y es porque también nos propició la posibilidad de darnos cuenta de cómo andamos, de cómo por lo menos andábamos, ¿sí? Y que muchas cosas ahora tienen que no solamente pasar por el proceso de cambio, hay que pasar por el proceso más refinado, que es el proceso de transformación, porque cambio no es lo mismo que transformación. Así, desdichadamente, los gobiernos siempre están buscando cambios, sí, pero no hay la transformación. Y eso es lo que necesitamos, así, de una transformación. Y gracias, es una pena tener que expresarme así, que gracias a la pandemia, pues nos hemos podido dar cuenta de cómo estábamos, de cómo estamos y a dónde vamos. Y que no solamente hay que haber cambio, hay que haber transformação social. Exatamente. Exatamente. Eu gostei muito disso, Santino. Essa questão. Não basta cambiar, não basta mudar, né? É necessário uma transformação mesmo, né? Isso é bastante importante. Júlio? Gente, eu acho que a gente está encaminhando aí para o nosso final, né? Já passamos até do nosso horário, mas sempre, né? Claro, né? A gente pode bater papo aqui, a gente bate papo, enfim. Já tomei até um cafezinho aqui. Além de... Que alegria, que alegria. Primeiramente, enfim, vou passar a palavra para os colegas, mas antes eu vou me despedir. Agradecer imensamente ao meu amigo amado Santino.
Espero que em breve, muito em breve, essa questão da pandemia, né, que essa segunda onda não venha tão forte, que alguma cura, né, venha, né, venha não, porque não surge do nada, né, seja descoberta através da ciência e que a gente em breve possa estar pessoalmente juntos, né, se Deus quiser. Eu vou fazer uma visita ao México, que é um país que eu não conheço ainda, mas De preferência em Acapulco, o não. Eu tenho muita vontade de conhecer o México, porque é um país muito charmoso, realmente, muito interessante, historicamente falando, né? E me parece também com pessoas maravilhosas, né? Pelos poucos contatos que eu tive com as pessoas locais, umas pessoas realmente que agregam, enfim. E poderemos aí então tomar esse café juntos, pessoalmente, não à distância. Com certeza. Santina, muito E, obrigado. e saibam que enquanto eu estiver aqui também tem sua casa. Obrigado, meu amigo, obrigado. Agradecer demais o seu tempo, né? Enfim, todos esses ensinamentos. Continua, né, desde sempre um grande educador. Tem gente que nasce para isso, né? Enfim, vai descer para educar. Gente, aí eu passo a palavra aos colegas para eles, enfim, e ao Santino no final. Santino, te agradecer aí pela troca, né? De trazer aí conhecimentos da sua experiência com a educação aí no México, né? E dessa forma tão empática que você esteve aqui com a gente, né? A nossa live já é leve. Hoje eu particularmente senti ela muito mais leve ainda. Ai, que lindo. Como o Júlio já tinha anunciado, né? Você é uma pessoa que transmite para a gente assim, um sentimento tão bacana, né? Eu estou tentando encontrar que não sei, mas que eu quero dizer é a empatia, né? Que você transmite. Acho que isso já é uma forma de você apresentar o seu trabalho, né? Então, olha, muito obrigado, né? Meu agradecimento aí por esse momento de troca com você. Te desejo muitas felicidades, sucesso na vida, no trabalho, e que a gente tenha a oportunidade de se encontrar pessoalmente. Qual foi a cidade, André, que você falou? Acapulco. Em Acapulco. Acapulco. Então é isso, querido. Um beijo para você. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Muy amable. Así, yo también disfruté muchísimo de este momento con ustedes. Eso fue más que una tertulia. Muito mais que uma tertúlia. Que alegria, que alegria. Eu adoro essa palavra tertúlia. Como eu gosto. Como eu gosto. Que alegria. Bom, Santino, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Né? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado por esse sorriso largo. Deixou a nossa tarde linda, sabe? Foi uma boniteza, como diria o nosso Paulo Freire, essa nossa tertúlia de hoje. Foi uma alegria, como se estivéssemos, de fato, né, rodeados, né, sentados à sombra de um caquizeiro, né, e discutindo a educação. Muito, mas muito obrigado mesmo. Agora já és um caqui, tá? Então, vamos estabelecer essa conexão, tá bom? E muito, muito obrigado mesmo pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, por nos emprestar esse sorriso maravilhoso. Gracias. Gracias, André. Muchas gracias. Yo creo que si ustedes, estoy seguro que ustedes han disfrutado, pero quien más disfrutó he sido yo. Fui yo. Quien más disfrutó fui yo. ¿Sí? Até por escuchar
escutar português, porque aqui escuto português no aeroporto, quando vejo brasileiros, assim, porque senão aqui é puro espanhol e inglês. E o idioma uno tem que praticar, assim. E aunque o português é meu idioma materno, pero ahora yo tengo que pensar y tardo mucho para comunicarme en portugués. Pero me encantó escuchar portugués porque es tan lindo escuchar portugués, es tan lindo escuchar hablar portugués. Yo cuando ando por ahí y encuentro brasileiros falando, ay, es bonito de escuchar. A gente valora as coisas da gente quando está fora de casa, verdade? Sem dúvida. É verdade. Né? Foi uma alegria. Que alegria. Eu também. Eu também desfrutei muito, celebrei e vou a seguir celebrando o caquiseiro. O caquiseiro. Ok, vou a seguir celebrando o caquiseiro e me coloco à disposição de vocês para quando podemos voltar a interactuar, assim, eu encantado, assim. E, muito obrigado pelo convite e me sinto emocionado. Oh. Obrigado, meu querido amigo. Um beijo enorme no seu coração. Te amamos, te amamos. Um abraço. Tchau. Adiós.